A paz do Senhor, meus queridos, quero deixar uma palavra de Deus aqui que o Senhor colocou no meu coração. Eu sou o Naldo, sou novo aqui ainda no YouTube, e apesar do canal ser antigo, mas eu sou novo, trazendo essas ministrações, trazendo os relatos sobrenaturais que aconteceram na minha vida. E eu quero deixar uma palavra aqui para ti, em Ageu 2:6, que diz assim: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor, disse o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe como é que a gente está nesses últimos dias? A gente está se comportando como terra seca. Estamos vazios. Estamos com saudade de Deus, mas temos uma dependência de algo ou alguém para poder sentir ou exalar a presença de Deus. Sabe como que nós estamos nos comportando hoje? Como aqueles que se prostram perante imagens, que tem essa dependência de se prostrar-se diante de imagens para poder se achegar até Deus. Talvez você fale assim: mas eu não tenho imagem na minha casa, eu não me prostro perante imagem, eu não faço isso, eu sou aquilo, mas tem se comportado como se dobrasse perante elas. Sabe como? Porque aqui Deus tem uma promessa, que a glória dessa segunda casa será maior do que a da primeira, né? Porque como foi essa casa lá no início? Como foi você lá no início? Como que você se achegou para Deus? Você precisou conhecer a Deus, você precisou fazer amizade com Deus, você precisou descer pela madrugada, você precisou ir no monte, você precisou prostrar o joelho no seu quarto para poder a presença de Deus invadir a tua alma, não foi isso? Eu creio que foi assim. Ou foi alguém que derramou isso sobre você? Foi um padre, foi um pastor, foi um presbítero, foi um missionário, foi uma profetisa? Foi isso? Se foi, eu não entendo. Mas você precisou mergulhar em águas profundas para conhecer a Deus e receber algo dele. Só que com o passar dos anos, você está precisando de ouvir um louvor para poder sentir a presença de Deus, de ouvir uma mensagem para poder sentir a presença de Deus, de receber uma oração para sentir a presença de Deus, de receber uma profecia para poder sentir a presença de Deus. Mas você vê que mesmo que aconteça tudo isso, é algo passageiro que fica na tua vida. Você sente ali naquele momento, mas quando você sai daquele determinado lugar, seja a igreja, seja a casa de alguém, seja onde é que você recebeu essa profecia, seja onde você ouviu esse louvor, aquilo some, desaparece de dentro de você. E aí você torna naquela sequidão. Nós somos como terra seca. Aí volta aquela sequidão, volta o desânimo, volta a falta de fé. Você está passando por isso? Você está sentindo isso? E Jesus, quando ele teve aquela conversa com aquela mulher, a mulher samaritana, aí ela falou assim: olha, nossos pais adoraram nesse monte, e vocês dizer que é em Jerusalém que tem que ser adorado?
Aí Jesus fala bem assim, ó: haverá um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque a verdade não provém da mentira. Deixa eu te falar uma coisa. Adorarão o Pai em espírito e em verdade. Sabe o que nós estamos fazendo? Foi isso que eu acabei de falar. Nós temos a dependência de ouvir um louvor para sentir a presença de Deus. Nós temos a dependência de receber uma oração para poder sentir a presença de Deus. Nós temos a dependência de receber uma ministração, de ouvir uma ministração para receber a presença de Deus. Nós temos a dependência de uma profecia para sentir a presença de Deus. Mas ele disse para a mulher samaritana que haveria um tempo que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Não é isso? Então, como fazer para acabar com essa sequidão? Lá em Apocalipse, no final de cada carta, diz assim, ó: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é isso? Sabe o que Jesus está querendo dizer? O problema agora é quem é que vai parar para nos ouvir. Tu não precisa de um louvor para sentir a presença de Deus. Tu não precisa de uma ministração de alguém para você sentir a presença de Deus. Você não precisa de receber uma oração para você sentir a presença de Deus. Você não precisa de uma profecia para você sentir a presença de Deus. A chama arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. A tua chama está acesa. Mas sabe o que está acontecendo? Você está precisando que alguém traga lenha de fora para colocar sobre o seu altar, para que a chama mantenha-se acesa. Sendo que você é quem precisa colocar lenha nessa chama para que ela permaneça sobre o altar e não se apague. Como? Descendo pela madrugada, fazendo jejum, oração e ouvindo a palavra de Deus. Desculpe, ouvindo a voz de Deus. Deus está querendo falar contigo. Mas enquanto você estiver distraído, se prostrando perante essas coisas, achando que dali você vai extrair algo de Deus, você não vai ouvir a voz de Deus. Meu irmão, Deus está querendo ter um particular com você. Só você e Ele. Sem louvor, sem pastor, sem ministração, sem oração de alguém. É você e Ele. Ele quer ouvir a tua voz e quer falar algo no teu coração, no teu ouvido. Mas é necessário que não tenha ninguém por perto, só você e Ele. Então a chama arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Quando você começar a colocar essas lenhas nesse altar, para que a chama se mantenha acesa. É por isso que nós estamos secos. Ouvir um louvor é bom. Gente, eu não estou contra isso aqui não. Ouvir uma ministração é ótimo. Receber uma oração, opa, beleza. Mas se afastar de tudo isso e ouvir a voz de Deus é muito mais importante do que isso aí. Ah, mas como que eu vou ouvir a voz de Deus se não for através de um louvor, se não for através de uma mensagem? Se não for através de alguém? Você está equivocado. O problema agora é quem é que vai parar para nos ouvir? Você já deu ouvidos ao teu irmão, ao teu pai, à tua mãe, ao teu pastor, ao que intercedeu por você em oração, à profetisa, ao diabo? Mas chegou o momento agora de você parar e ouvir a voz de Deus. É ouvir, não é escutar.
é ouvir a voz de Deus. Você vai sair dessa sequidão. Olha, eu tenho certeza que você que vai assistir esse vídeo, você está passando por uma situação dessa. Você ouve alguém ministrando, você ouve o louvor, você recebe a profecia, você vai à igreja e naquele momento você sente uma presença. Você sente a presença. Mas quando finda-se tudo aquilo ali, você volta a ficar seco novamente. Eu tenho certeza. E sabe como é que essa terra vai poder ficar úmida novamente? Germinar novamente, produzir frutos, produzir lenhas para queimar sobre esse altar? Quando você beber diretamente da fonte, que é Jesus Cristo. Você só precisa dele. Beba dessa fonte. Ele diz que aquele que beber da água que ele der, no seu interior fluirão rios de águas vivas a jorrar para a vida eterna. Então, meus queridos, é essa reflexão que eu faço com você nessa manhã, tarde, né? E também amém se você discordar, não tem problema. Mas o que eu vejo é isso. Você está precisando de beber diretamente da fonte, que é Jesus Cristo. Tem um particular com ele. Esquece quem quer que seja e tenha um particular com ele. Porque aí sim, a glória da segunda casa será maior do que a primeira e a chama arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Crê nisso? Então eu vou orar por você. Pai, nessa tarde, eu abençoo no nome do Senhor Jesus essa pessoa que vai ouvir essa reflexão. Que o teu Espírito Santo, Pai, possa tocar nela agora e fazê-la entender que ela tem que beber diretamente da fonte. Que ela não precisa de um louvor, que ela não precisa de uma ministração, de uma oração de ninguém, de uma profecia de ninguém, para que a chama se acenda novamente, para que a glória da segunda casa seja maior que a da primeira. Ela só precisa entender e fazer igual, aleluia, Maria, que se prostrou diante de Jesus e ouviu a voz de Jesus, a ministração de Jesus sobre o coração dela. Meu Deus, abre o coração, abre os ouvidos, destape os ouvidos dessa pessoa agora, tire essa escama dos olhos dela agora, Pai. Porque as pessoas têm confiado em homens, as pessoas têm confiado em pessoas para poder se achegar até a Ti. E o que nós precisamos é somente beber da fonte, prostrarmos diante dele, para que ele venha nos orientar. Meu Deus, neste momento, essa pessoa que está ouvindo essa mensagem, que vai ouvir essa reflexão, Satanás, sai de dentro da casa dela agora. Abandone o filho dela, abandone o esposo dela, abandone, aleluias, a esposa dele. Abandone os filhos, sai de dentro dessa casa, sai de dentro desse lar. Eu ordeno em nome do Senhor Jesus, maldito, fracassado, pega toda a sua bagagem e some para as profundezas do inferno. Em nome do Senhor Jesus, o nome que está acima de todo nome. Espírito Santo de Deus. E que o Senhor entre neste coração, Pai, agora. E que essa chama, meu Deus, aqueça este coração e quebre essa frieza espiritual que insiste em permanecer. Abra os olhos dele ou dela agora, Pai, e dê uma visão espiritual, meu Deus, para confirmar a Tua palavra. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Amém, meus queridos? Fique com essa palavra. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe a sua família. Fique com Deus.